Bem, nós já estamos conversando desde cedo, desde o café, né? Cadê meus amigos mais curiosos? Já teve interpretação de sonhos, conversamos um pouquinho sobre casamento. Muita gente tem dúvida sobre casamento, quer dizer, a dúvida maior é sobre divórcio, né? Mas nós falamos um pouquinho ali, um tema que eu acho que muita gente não compreende bem. A voz não tá legal? A voz está chegando bem aí para vocês? Tá muito grave não, tá? Minha voz já é grave. Começamos e falamos sobre casamento, que muita gente tem dúvida realmente, né? Um dos temas era o casamento, ele é só a vida conjugal, só o ato sexual. E nós estávamos falando que o casamento, ele é um tripé. Para ele acontecer, tem que ser deixar pai e mãe, tem que se unir, ter um pacto e ter vida conjugal. Só o ato sexual não casa ninguém, né? E também só o pacto não casa. Malaquias disse que Deus foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Então, Deus é testemunha do pacto. Quando você compromete a tua palavra, Deus é testemunha. Estava explicando que o casamento é esse tripé. Então não é apenas uma experiência. Fulano deitou com Beltrano, está casado. Isso não é bíblico, né? Para acontecer o casamento, tem que acontecer esses passos todos. Você deixa pai e mãe, você se une com a pessoa por meio de um pacto, né? De fidelidade. Por que fidelidade? A gente não falou sobre isso. Mas a fidelidade é fundamental porque é um pacto a longo prazo. É até que a morte nos separe. Então, pacto que não tem fidelidade não tem duração longa. A fidelidade, ela é exigida para todo pacto de longa duração. Quanto mais longo é o pacto, mais fiel precisamos ser. A infidelidade, ela quebra todo tipo de pacto, de aliança, né? A fidelidade é exigida. E daí, quando você faz o teu pacto lá no casamento, você compromete fidelidade, compromete os papéis, cumprir seus papéis, o homem cumpriu dele, a mulher cumpriu dela e tal. Mas casamento tem que atender esses passos. Se não atende, não é casamento. Você fez o pacto, não tem vida conjugal, não está casado. Teve vida conjugal, não fez o pacto, não está casado. Tem contrato. Casamento é isso, à luz da Bíblia. Claro, estava explicando aos irmãos à luz da palavra, uma vez que meu amigo estava dizendo que ele só crê no que está escrito. Então está jóia, então vamos por aí. A fé tem que ser realmente na palavra. Se não é na palavra, não é fé. Depois nós falamos um pouquinho sobre ministério, sobre função, cargo, mas eu vou tocar um tema com vocês aqui, que eu já estou falando ele desde sábado. Então, não é indireta para ninguém, porque está desde sábado. Eu fui convidado para estar em Xerém. Não, sábado não, foi domingo em Xerém. Eu fui a Xerém, lá no sítio da Maranata, uma igreja que se reúne lá no Alto da Boa Vista. Eles fazem retiro todo ano ali, em Xerém. Já faz um tempo que eles me convidam, dessa vez eu aceitei, falei com o presbitério achou que era tranquilo, fui. Deixei lá o retiro no sítio e fui estar com os irmãos. E os irmãos me propuseram um tema. Eles queriam que eu falasse sobre a vida de um discípulo de Jesus. Na verdade, quem estava lá também era Jamê Nobre, eu acho que alguns de vocês conhecem. Pedro do Borel parece que está também falando lá. Alguns irmãos já falando sobre o evangelismo e o discípulo, a vida de oração e o discípulo. Então, mas ele queria que eu falasse da vida do discípulo de Jesus. Eu achei no início um tema assim, até falei com ele lá, falei, poxa, na hora que você me convidou, me deu esse tema, eu achei muito subjetivo. A vida do discípulo é uma coisa tão ampla, né? Como é que está falando da vida do discípulo? Mas depois eu lembrei que esse tema é um tema muito pertinente. Eu lembrei que eu já falei isso há muitos anos mesmo. Eu era jovem, falei ali em Oswaldo Cruz, numa comunidade de um pastor chamado Pedro Brum, sobrinho de Hélio Maurício Brum, da comunidade de Honório Gurgel. Então Pedro, ele fez uma escola de obreiros ali e me pediu para falar sobre esse tema.
Eu acho que seria legal tocar com vocês esse tema aí, se vocês tiverem paciência de me ouvir. Estão na bênção aí, pacientemente? Que eu acho que tem a ver com o que vocês têm falado aqui também. É um dos relacionamentos que a gente tem com Deus, né? É o relacionamento como discípulo. Primeiro, eu expliquei para os irmãos e quero explicar para vocês também que eu gosto da palavra discípulo. Primeiro, por quê, Franco? Porque é a palavra que nos identifica mais na Bíblia. Cristão, a gente usa muito cristão hoje para tudo que é evangélico, católico, é cristão, né? Mas cristão, esse nome não foi dado por Jesus. Esse nome foi dado pelos incrédulos. As pessoas olharam para a igreja e chamaram a igreja de cristãos ali em Antioquia. Não sei se vocês lembram, Atos dos Apóstolos. Foi a primeira vez que chamaram a igreja de cristão, foi ali para o povo de fora. Talvez fosse até um termo pejorativo. Talvez fosse cristão, mas no sentido assim de ofender você, Bíblia. Né? E no Chile, terra de Daniel, é canuto. Eles chamam assim de canuto. É um termo meio pejorativo, né? Aqui, quando a gente falava antigamente, fulano é Bíblia. Fulano chamava o cara de Bíblia. De crente, Bíblia. Fulano, não é um termo meio pejorativo. Fulano é Bíblia. Porque andava com a Bíblia embaixo do braço. Fulano é Bíblia. Era o nome que davam para o povo evangélico. Do cara que evangelizou. Eu lembro. Como é que era o primeiro nome dele? Primeiro nome, não. Eu sei que o sobrenome era Canuto. Era Canuto? Canuto. Americano, né? Eu sei que é daí que pegaram. Como o cara evangelizou, foi o primeiro missionário que chegou lá no Chile. Como ele foi o cara que evangelizou, pegaram o sobrenome dele e aí apelidou todo mundo de Canuto. Aí ficou Canuto. Então, agora quase não usam isso. Mas quando eu cheguei lá nos anos 90, no Chile, era Canuto. Canuto era o termo pejorativo. Mas discípulo não. Discípulo é o nome que mais aparece no Novo Testamento. E eu gosto dele por quê? Porque discípulo é aluno, discípulo lembra que você está sempre aprendendo. Discípulo é uma palavra dinâmica. Ou seja, todo discípulo de Jesus está crescendo, está desenvolvendo, está aprendendo. Então, Jesus chamou as pessoas que criam nele para ser discípulo dele. Ele chamou. Os que criam nele, ele chamou para ser discípulo dele. Então, discípulo é esse nome dinâmico. Não sei se você me entende. Mas pensa, quando você pensa no discípulo, você pensa em alguém que está desenvolvendo, crescendo. É isso mesmo, um monte de gente faz churrasco ali atrás. Ali. É o fogo que está pegando? Não, né? É fogo. Discípulo é esse cara que cresce. Amém? Então, se você se vê como discípulo, você está sempre em desenvolvimento, crescimento. Uma outra coisa legal, que eu gosto também de bater. A hora que você não quer mais crescer, algo está errado contigo. Se eu parar de achar que tenho que crescer, algo está errado comigo. A hora que a gente pensa que sabe tudo, algo está errado. Por quê, Franco? Porque nosso alvo é Cristo, é Jesus. E o nosso modelo é Jesus. E a estatura que a gente quer alcançar é de quem? E eu pergunto, quem aqui pode dizer que já tem a estatura de Jesus? Nós não temos. Então não podemos dizer que já alcançamos, tá? Paulo, no final da vida, ele falou, julgo que eu não alcancei ainda, mas prossigo para o alvo. Então todo cristão está numa jornada perseguindo um alvo. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente quer se parecer com ele. E a hora que você tira os olhos de Jesus e não quer se parecer com Jesus, algo está muito errado com a tua vida. Se você se conformar, vou falar aqui uma coisa que eu não falei lá naquela oportunidade, eu não falei, mas que eu acho que caberia dizer para vocês. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e querer ser como Jesus, ser igual a Ele, de uma certa forma, nós estamos acomodados e achando que nós já somos uma pessoa pronta. E nós ficamos assim meio acreditando também
que alcançamos um bem-estar. Em geral, quando a gente se acomoda por causa daquilo que a gente chama de bem-estar. Ah, eu já alcancei, eu já sei que eu quero, meu bem-estar já está aqui, já estou prontinho, né? Mas isso é uma grande ilusão, é um grande equívoco. A Bíblia, Provérbios, vai dizer isso para você, que quando você tem essa falsa sensação de bem-estar, no fundo você ensoberbeceu, você já não ouve mais a disciplina do Senhor. Porque o que a gente gosta na igreja? Em qualquer relacionamento, a gente gosta do consolo, a gente gosta do ânimo, mas a gente não gosta da repreensão. Mas o trabalho de um pai, de uma mãe, por exemplo, é consolar, animar e corrigir. Como é que os pais modernos fazem? Eles evitam corrigir. Eles querem consolar, eles querem animar o filho, mas não querem corrigir o filho. Por que não corrigir? Eu vou te explicar por quê. Porque quando você corrige, você tem que usar de autoridade. E nenhuma carne ama a autoridade. Por quê? Porque toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade... Você tem um livro chamado Criando Filhos para Deus aí? Não, né? Está aí em cima aquele livro de Criando Filhos. Criando hijos para Deus. Aí não tem não. Não, tudo bem. Tem um livro que eu escrevi recente sobre criação de filhos, e eu enfoco isso. Eu falo sobre os pais modernos que não querem corrigir filhos porque pensam que os filhos vão se voltar contra eles. Ah, vou perder o coração do meu filho, assim. Perder o coração do teu filho? Vou explicar o que acontece com a natureza humana. A natureza humana, ela é inimiga de Deus, diz a Bíblia. A carne se opõe ao espírito, o espírito se opõe à carne. E tudo que procede de Deus, a carne rejeita, inclusive toda autoridade procede de Deus. Então, um pai que consola um filho, ele é bem-vindo. Um pai que anima o filho, ele é bem-vindo. O pai que corrige o filho, ele não é bem-vindo. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses, como um pai, eu, a cada um de vocês, animei, consolei e corrigi. Como um pai, é uma coisa completa. É igual um casamento, tem que ser tudo completo. Eu também preciso te amar, te corrigindo. O amor de Deus nos corrige. A Bíblia diz que Deus corrige e disciplina a todos que ama. Então, quando Deus ama alguém, Deus chama, você não vai ficar sem correção, pode ficar tranquilo, meu filho. Sem vara você não vai ficar. Em algum momento Deus vai te pegar. Por quê, Fran? Porque Deus repreende e disciplina a todos que Ele ama. O amor de Deus se manifesta por meio também da correção. Deus não só anima a gente, Deus não só consola a gente, Ele também corrige o nosso caminho. A Bíblia vai dizer também em Provérbios que o pai que ama seu filho, cedo o corrige. Não é o pai que odeia, é o pai que ama. Cedo fala da tenridade e cedo fala logo de manhã, cedo, quando ele apronta. Então não precisa esperar, não, aprontou de manhã, já corrige de manhã. E a correção tem várias formas de você corrigir alguém, né? Você corrige alguém. Nós repreendemos, diga comigo, repreender e corrigir. Deus repreende e corrige, Deus repreende e disciplina. O que é repreender? Repreender é quando eu sento contigo e te reprovo. E digo, não é assim, pô. O que você está fazendo não é legal, né? Você não aprendeu assim, você não vê isso na gente. Isso é repreensão. O que é correção? Correção é quando você dá um caminho para aquela pessoa andar, um caminho de volta, né? Eu gosto sempre de usar um exemplo que eu vivi lá na casa de Javier Maureira, um chileno lá, um pastor chileno. Eu tinha um adoçante em caixinha, é igual, você aperta o botãozinho, o adoçante cai. É muito comum lá no Chile esses adoçantes, muito prático. Você carrega assim, quem usa adoçante, e de repente o meu sumiu. Eu perguntei lá para a Cate, que é a esposa do Javier, sumiu. E nós estávamos assim, estava muito frio, em volta de uma lareira, como a gente está aqui agora, só que era lareira, tá, gente? Aqui está um sol para cada um, tem lareira, aqui a lareira está lá fora. Mas ali era o contrário, era muito frio, então a gente está em volta da lareira conversando com os pastores, alguns líderes.
Quando de repente uma criaturinha pequenininha atravessa assim e vem com a minha caixinha na mão dizendo: tio Franco, me chamando de tio Franco, dizendo: me perdoa, e me devolvendo a caixinha do adoçante. Eu pensei comigo assim, que bobeira, não vou dizer, fica contigo, vai brincar. Mas eu, de repente, quando eu fui falar com a menininha, que está a moça hoje, a mãe estava atrás assim só, escoltando a filha. Aí eu já entendi mais ou menos o que se passou. Eu falei: bem, a mãe deve ter encontrado com a menina deve ter pego achando que era alguma coisa para brincar. A mãe pegou, repreendeu ela, falou assim: isso não é teu, o que você está fazendo, a coisa e tal. E disciplinou ela. Qual era a disciplina? Devolve. Essa era a correção. Você vai devolver porque isso não te pertence. E a menininha, então, foi lá: perdona-me. E aí pediu perdão. E aí eu falei: não, vai, tá. Peguei de volta, porque eu vi que a mãe estava escoltando. Eu falei: não vou atrapalhar a educação que a mãe está dando para a filha. Mas é assim, repreender e corrigir é isso. Mas no amor, em geral, nós não gostamos dessa parte, da repreensão. Nós gostamos mais da parte do consolo, do ânimo. A gente é bom nisso demais. Quantos de vocês me entendem e dizem assim: amém? Amém, amém? O que eu também falei com esses irmãos, eu acho que é legal a gente conversar aqui. É muito complicado eu dizer para esses irmãos: é difícil falar da vida de um discípulo se você não sabe o que é um discípulo. O que é um discípulo de Jesus? O que é um discípulo de Jesus? Se alguém te perguntar assim: cara, vocês falam tanto de discípulo, discipulado, mas o que é um discípulo de Jesus?